Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Como a nossa irmã citou, o nosso tema de hoje, o papel da família no progresso humano, é um tema que requer de nós muita atenção. Falar de família sempre é algo que nós deveríamos trazer assim como uma joia, né? No grande aprendizado que a gente consegue levar e obter mediante qualquer tema que a gente possa relacionar o projeto família. E para iniciar, eu gostaríamos que nós pudéssemos contemplar primeiro Deus, que é o nosso Pai maior, é o nosso Pai criador, né? É o responsável pela criação de todo o mundo. E nós gostaríamos de falar dos atributos de Deus, né? Que é um Deus soberanamente bom, justo, único, não é? Amor, perfeição, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso. Então, são atributos que só nos fazem refletir numa ordem de progresso. E Deus, com todos esses atributos, será que Ele erraria em nos permitir reencarnarmos numa constituição familiar visando o progresso de cada espírito? Não é? Porque nós hoje, ou todo o tempo, nós nos deparamos com os questionamentos de que nascemos na família errada. Não fazemos parte de determinada família. Não é? Que aqueles membros que compõem conosco essa família deveriam estar em outra e não na nossa. Então, isso é uma inquietação constante do nosso espírito reencarnado. Mas Deus erraria quando Ele só visa o progresso de tudo que criou na Terra? Será que a natureza evolui? Os animais, dentro, né, da sua limitação, também têm a sua evolução. E nós outros, enquanto amados por Ele, será que foi um equívoco, é um erro? A nossa reencarnação com o projeto de construção familiar que temos hoje? Né? Então, vamos refletir mais um pouco. O que dizer da ação de Deus quando permitiu o anjo Gabriel, não é, vir à terra, conversar com Maria e José, para que os dois pudessem constituir a família de Jesus? Se sabemos que o Cristo é um Espírito perfeito, mas qual a necessidade, então, dessa constituição familiar? Quando Deus nos cria para progredir. Cristo, Ele não necessitava progredir assim, mas Ele precisava da cooperação daqueles espíritos que vieram antes dele. Né? Então, há uma coisa que é se pensar, mas cooperação, sim. Todos nós nascemos numa família como cooperadores uns para com os outros, por permissão divina, para que nós consigamos obter esse progresso que Ele tanto espera de cada um de nós. E hoje, em meio a tantos conflitos pelo pensamento individualista,
pelo pensamento materialista, nós estamos conseguindo ser colaboradores na proposta que Deus coloca a cada um de nós para o nosso próprio progresso? Porque ainda teimamos em nos achar perfeitos, não é? Em tudo. E aí nós, às vezes, dizemos assim, não, aquele familiar que veio conosco é muito difícil, é ele que precisa progredir. Eu não. No capítulo 1 do livro A Gênese, Kardec, ele traz lá bem no início, no primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, ele fala, ele nos instrui sobre essa questão da reencarnação, do compromisso que temos uns para com os outros enquanto processo reencarnatório. E ele fala o seguinte: apresenta para melhor compreensão a ação de Deus, né, diante do pensamento familiar, a teoria que a alma é criada com o nascimento, é a teoria que rompe todos os laços do homem com o passado e do homem com o futuro. A reencarnação, ao contrário, propicia aos seres humanos a oportunidade de ser solidários com o passado, com o futuro, e que todas as pessoas consigam ser solidárias umas com as outras. Isso é progresso. Desta forma, o Espiritismo ele é tido como lente que corrige a deficiência do nosso olhar, se preocupando em nos esclarecer sobre o passado, nos preparando para viver o agora, né? E nos dando condições de melhor estar no futuro. Olha que maravilha. A preocupação do Cristo quando permitiu, né, a doutrina espírita como consolador prometido, para que viesse a aquietar em nós as angústias que nós temos na primeira instituição que nos recebe, que é a nossa família, que é a instituição sagrada, é projeto de Deus para conosco. E o Espiritismo nos esclarece sobre o ontem de cada um de nós, para que, trabalhando essa condição moral, possamos nós encontrar em nós a condição de aceitar a convivência familiar com aqueles mais difíceis, assim como taxamos, que estão no nosso lar, caminhando conosco. Porque, se formos analisar, é uma escola difícil, né? A escola familiar. E temos lá que fazer cada lição e acertar. Porque, do contrário, vamos retornar a essa mesma escola, com as mesmas pessoas, até que aprendamos a aceitar a vontade de Deus para o nosso progresso. Como trabalhar, na atualidade, o contexto solidariedade entre os membros da família, entre os membros da família universal, não é? Quando nós nos tornamos cada dia mais seres individualistas, seres materialistas. Como que nós vamos conseguir trabalhar, compreender esse contexto de solidariedade dentro do lar? Porque
Vale ressaltar aqui que nós verdadeiramente somos a essência dentro do nosso lar. Lá fora, no meio social, na escola, né, nas visitas aos amigos, nós somos pessoas totalmente diferentes do que nos apresentamos para os nossos, no nosso lar. E dizemos que aquele amigo é muito legal, que aquela família é muito legal, enquanto a nossa não é tão boa. Mas ela é reflexo do que somos. Se verdadeiramente somos no lar aquele espírito que veio para tirar de si aquelas questões morais que o impedem de crescer, de caminhar, então essa família não vai poder ser aquele mar de rosas que a gente quer receber desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Porque elas também, cada um também, veio com a sua individualidade. Veio para esse crescimento. Veio para progredir. Em cada condição. Moral, intelectual e espiritual. E é nesses conflitos, aprendendo a conviver, que nós vamos trazendo para nós a proposta de Deus. Que somos criados para sempre, para o progresso. Sempre. E eu queria chamar a atenção para a frase que eu acho que ela precisa estar em nós. E ela é colocada como lei. A lei de colaboração. É uma lei. É mediante essa lei que a família se torna o primeiro grupo social em que o espírito se insere em incursão reencarnatória. Como já falei, é a escola mais difícil. Porque temos que observar essas leis e seguir cada uma delas. Assim como fazemos com as leis que a sociedade nos coloca. Ou com um olhar até maior. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, por Chico Xavier, ele trata do processo reencarnatório de Júlio. Né? É uma história belíssima, onde ele traz lá e nos explica todo o contexto de sofrimento que nós trazemos enquanto espíritos reencarnados numa família, aquela dita difícil. E ele nos traz uma reflexão de que é tão grande a nossa responsabilidade nesse projeto de vida espiritual, que se nós fôssemos todos os dias observar e analisar cada palavra, e não é, a gente está citando aqui o livro O Céu e a Terra, mas tem muitos outros, até do próprio André Luiz, né, que trata do processo reencarnatório e nos tira assim o véu para que a gente possa todos os dias ter um olhar diferente para os nossos familiares, para os nossos amigos no meio social, para os nossos amigos no meio religioso. É imensa a nossa responsabilidade nesse processo de colaboradores nesse progresso, nessa evolução enquanto seres humanos
que precisam se cristianizar a cada dia. Porque o progresso é sinônimo de que precisamos ser perfeitos, né? Precisamos tirar aquilo que não mais serve. E ir além, observando cada lei, cada causa, e trazendo para nós aquilo que realmente vai juntar com a nossa evolução, com o nosso progresso moral, espiritual e intelectual. E nós precisamos lembrar, como já falei, é reencarnação. É nova oportunidade de vivência, de aprendizado, de compartilhamento. Então, se nós estamos falando dessa forma, isso nos abre a visão para compreender que são espíritos que já vieram conosco várias vezes. E muitos, em algumas situações, nós conseguimos, muitos dizem que por intuição, detectar cada detalhe como se já conhecêssemos de muito antes. E incomoda, e machuca. E a nossa reação é o distanciamento. Não é? Hoje, se formos olhar, enquanto educadores que somos, todos nós, encarnados no planeta Terra, porque somos educadores não só na sala de aula, como professores, ou quando nos colocamos como pais e mães para educar, mas somos educadores pelo exemplo. Educamos muito mais pelo exemplo do que pela palavra. E se formos observar, hoje as pessoas elas não conseguem mais se aproximarem. Não há mais diálogos entre as pessoas de uma mesma família. E o que a gente, aqui que a gente pode estar detectando como falha de tudo isso? Porque nós dizemos que o outro não se aproxima. E nós? Não podemos esquecer que o nosso progresso depende do outro. Nós não vamos conseguir progredir sozinhos. Sem essa lei de cooperação, não vamos. Vamos estacionar, vamos nos distanciar, vamos nos adoecer. Vamos lembrar da primeira parte lá que eu coloquei. Jesus, tendo Maria, José e os vários outros como colaboradores do seu projeto de vida, para nos deixar esse legado. Então, vamos pensar como ele. Vamos fazer como ele. E começar a acordar para essa nova lei que agora está abrindo em nossa mente. A lei de colaboração. Porque nós costumamos dizer assim, que o outro faça, que o outro se resolva e resolva. É responsabilidade do outro. O que está dando tão errado? Mediante esse projeto de Deus, se vem dele para nós, de lá para cá, ele nos envia para isso.
Aí aqui eu vou abrir um parêntese para falar da questão em que muitos de nós, ou todos nós, somos sonhadores, meros sonhadores da felicidade, não é? E nós namoramos para sermos felizes, casamos para sermos felizes, vamos constituir família para sermos felizes, voltando tudo para nós. E não é bem assim. Casar para ser feliz é equívoco muito grande, não é? Enquanto casa de pai e mãe, os conflitos eram imensos, depois que une-se numa nova constituição familiar, eles se tornam maiores. Porque nós tínhamos lá a família consanguínea, pai, mãe, irmãos, primos, que tínhamos que lidar. Aí vamos trazer mais o esposo e a família dele, que também faz parte do nosso progresso. E se nós estivermos adentrando nesse pensamento de que é para eu ser feliz, é essa catástrofe que a gente está vendo na humanidade hoje. A felicidade, ela precisa estar em nós, para o outro. Nós precisamos estar em paz para sermos felizes. A culpa não está no outro. É uma cooperação. É recíproco. Precisa ser solidário. Então, bem aqui, nós usamos o livre-arbítrio, vamos contra os conselhos do nosso anjo de guarda, contra os conselhos e os ensinamentos do Cristo, e nos impacientamos demais. Ao invés de progredir e auxiliar no progresso do outro, nós nos atrapalhamos e atrapalhamos a evolução do outro. Antigamente, na época dos nossos avós, a constituição familiar era diferente, né? Casava-se pai, mãe, ali vinham 15, 20 filhos, e esses espíritos, eles conseguiam conviver, trabalhar as suas diferenças naquele grupo. Não havia uma expansão maior para a sociedade, mas eles conseguiam, dentro daquele contexto social ali, da família, eles conseguiam trabalhar suas diferenças e auxiliar no projeto de vida, de progresso um do outro. Ouvimos muito, eu tenho certeza que não sou só eu, quando muitas das pessoas dizem assim: na minha época, meu pai bastava olhar e nós já compreendíamos a mensagem e havia o respeito. Hoje, esse respeito, ele foi taxado como medo. As pessoas dizem que naquela época nós não nos respeitávamos, mas nós tínhamos pavor um do outro, né? Nós tínhamos medo. E aí a gente ficava quieto por medo. Mas será que era realmente assim? Essas pessoas, elas conviviam mais. Reuniam-se ao redor da mesa, olhavam-se nos olhos, sentiam-se uns aos outros, sabiam as dificuldades uns dos outros, as dores que cada um carregavam, porque eles eram capazes de, num olhar, identificar o estado de alma de cada um. E isso se perdeu. E nós podemos estar trazendo isso, as questões da evolução tecnológica, não é? Que nos tornou realmente seres mais materialistas. Hoje nós vemos
a preocupação de muitos familiares em estar trabalhando apenas no progresso intelectual dos seus filhos e seus familiares. Porque nós precisamos estar inseridos numa sociedade que é materialista demais. E bem aqui, Cristo veio e nos falou que precisávamos tirar de nós os maiores vícios da humanidade: orgulho e egoísmo. E quando nós estamos nesse pensamento, trazendo para a nossa vida mais materialismo, nós estamos alimentando cada vez mais em nós esses dois vícios. Por trabalhar o egoísmo ainda acima de tudo, não conseguimos mais ser aquela família colaboradora, aquela família trabalhando no seu processo de vivência mútua, recíproca. Aquela família com aquele calor humano de antigamente. Um dia desse, eu vi uma pessoa, a dor de uma mãe. Ela falava que a família dela, todos tinham conseguido alguma coisa, né? Elas tinham estudado, todo mundo tinha um lugar na sociedade, né? E aí ela foi se inquietando com uma filha que não gostava de estudar. E ela foi lá, trabalhando a mente da menina, todos os dias, da forma cruel. Ela citou assim, são palavras desta mãe. E ela trabalhava muito, chegava cansada, às vezes achava que a filha estava dormindo. E a filha foi se isolando na escola, na sociedade, no lar. E com 12 anos, 12 para 13 anos, a menina teve uma crise abrupta, né? Onde quebrou tudo em casa. Teve uma transformação na personalidade. E ela levava aos médicos, tomava medicação, não conseguia encontrar, de forma alguma, nada que acalmasse a filha. E ela disse que aquilo foi angustiando ela e ela entrou num processo de culpa, por ela nunca ter percebido o quanto a filha era sensível, o quanto necessitava desse olhar que precisamos ter enquanto família nesse progresso, como seres humanos, uns para com os outros. E ela disse que um dia, já cansada de tantos médicos, de tantos remédios, ela, olhando a menina no quarto, sentou-se no chão e ficou imaginando que precisava matar a filha e depois se matar. Porque para ela a filha era algo de ruim naquele momento. E aquele algo de ruim que estava sendo para a sociedade, para o lar, era culpa dela, né? Ela é evangélica, falou que na época, no momento, não tinha o apoio dos membros religiosos ao qual ela precisava se consolar, né? Na palavra de Deus. Começou também a culpar a Deus. E ela disse que todos os dias acordava, dormia, planejando matar a filha, porque ela já não aguentava mais. E um dia, ela disse que recebeu a palavra da avó, a visita, e a palavra, quando olhou e disse: minha filha, Deus não planejou isso para nenhuma de vocês. Eu tenho certeza que o projeto de Deus nas vossas vidas não era isso. E ela disse que chorou muito, dormiu, e quando acordou,
o pensamento dela já era diferente. Ela disse que saiu de um turno que trabalhava e passou a trabalhar junto com a filha esse contexto de progresso, do amor que precisa ter entre as pessoas na mesma família. No livro O Consolador, Emmanuel traz uma reflexão quando ele nos diz que a família é o centro essencial dos nossos reflexos, agradáveis ou desagradáveis, que o progresso nos devolve. Olha só. Aquilo que eu falei há pouco. Processo reencarnatório. Muita bagagem trazemos conosco. E aquilo que nós observamos no outro, se nós formos analisar, 80% ou mais é nato em nós. Não nos percebemos que nós não fazemos aquilo que Jesus nos ensina. Conhece-te a ti mesmo. Está em nós aquilo que nos incomoda no outro. Mas estamos aqui, trabalhando todos os dias, e precisamos trazer essa compreensão divina para as nossas vidas, para realmente tirar de nós essa carga que nos impossibilita uns levar os outros no progresso humano. E ele diz mais, que os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, porém, só a instituição familiar pode educar. E assim as universidades, elas podem até formar cidadãos, mas somente o lar vai edificar o homem. Então, quão é profunda essas palavras de Emmanuel, que já passou por tudo ou mais do que nós passamos. Já esteve reencarnado. Já vivenciou cada coisa dessa que hoje ele nos exemplifica por amor divino. Cristo veio para nos tirar o véu da ignorância e dizer: amem-se uns aos outros, porque essa é a vontade do meu Pai. E nós esquecemos. Aí vem a doutrina espírita como consolador prometido e nos balança todos os dias. Mas, Valdênia, você está falando só da doutrina espírita? Não. Esses ensinamentos, eles estão em todos os núcleos religiosos. Precisamos sentir. A doutrina espírita, porque vai mais além. É a ciência que nos traz realmente o espírito da forma e a essência que é. Sem capas. Nos dizendo que somos, sim, pessoas e seres ainda falhos. E nesse contexto, a gente costuma ouvir muito a frase que nós não somos ilhas, não é? Não somos ilha. Precisamos conviver em sociedade. Precisamos do contato de um com os outros. Mas o que a gente vê hoje, e eu torno a trazer a questão materialista, a sociedade materialista, a sociedade do entretenimento, aquela sociedade que nós precisamos mostrar o que não somos, sorrir o tempo todo, mostrar a melhor maquiagem, a melhor roupa, o melhor calçado. Precisamos ser vistos como uma imagem apenas. Essa sociedade
está nos tirando o conceito dessa família colaboradora, dessa família que precisa viver, apertar esses laços, viver essa comunhão maior. E nós estamos nos tornando as famílias. Porque é isso que nós vemos nos nossos lares. Cada um dentro do lar, mas sem contato. Todo mundo trancado no seu quarto, na sala, no seu mundo, cuidando de si, dos seus comportamentos, das suas amizades, não é? Nessa sociedade materialista e se afastando, enquanto família, nesse conceito e projeto que Deus traça a cada um de nós. Não é a sociedade que está nos tornando essas ilhas, não. Somos nós mesmos, no nosso próprio lar. Às vezes nós temos anseio de melhorar muita coisa no mundo. Somos juízes, doutores, advogados dos outros, dos projetos socioeconômicos, dos projetos, seja ele da área ao qual nós colocarmos quando colocamos a nossa visão. Conseguimos ali e queremos mudança para tudo. Mas vamos refletir. Será que nós vamos conseguir fazer isso com uma sociedade imensa, enquanto nós não conseguimos fazer dentro da nossa pequena casa? Casa essa que Deus nos situou para primeiro aprendermos a ajudar, a trabalhar, a conviver e auxiliar dentro desse pequeno lar. Porque nossos lares hoje, eles estão realmente só no contexto de casa. Só as paredes, frias, distantes. Não mais nós temos esse contexto de lar. O lar vai muito mais além. E é nosso dever e responsabilidade. O convite da tecnologia, dessa sociedade tecnológica hoje, é muito forte. Nós também ouvimos o ditado popular que diz: você quer conhecer quem é fulano, conviva, não é? Então é muito mais fácil para nós estarmos em contato via WhatsApp, pelas redes sociais, porque nós não estamos vendo os conflitos do outro, a personalidade que cada um traz. As conversas fluem assim, como um mundo, uma felicidade imensa. Porque estão lá, distante de nós. Mas mesmo assim, é nossa responsabilidade trabalhar no progresso desses aí também. Só precisamos ter cuidado. Que vícios estamos utilizando para estarmos nessa conexão virtual? E o que tem mais valor? A família é instituição sagrada. É projeto de Deus. Nós resmungamos dela o tempo todo. Precisamos realmente crer mais nos ensinamentos de Jesus. Mudar mais. As nossas casas estão cheias hoje, a nossa sociedade, de jovens e crianças saturados, sobrecarregados,
aflitos. E hoje começa muito cedo. Onde está o erro? Hoje nós trazemos para a nossa sociedade, para os nossos lares, espíritos que trazem N deficiências e patologias que vêm sobre os nossos cuidados. São várias as deficiências. Cada ano parece que temos que aprender a lidar com uma nova. Se formos analisar pela ótica médica, psiquiátrica, é muita doença. É coisa que a gente não entende nem o nome. Mas está nos nossos lares. É para nós que vem. Esses espíritos é de nossa responsabilidade o seu progresso. E hoje o que a gente vê é muito das famílias que estão invertendo esses papéis. Buscando instituições educacionais e por tempo integral. E deixando lá os seus filhos e delegando a educação deles para aqueles lá, que não sabem nem quem são. Essa instituição tem responsabilidade nesse progresso? Sim. Mas, como diz Emmanuel, ele só vai educar. Ele não vai instruir da forma que Deus quer. Ele só vai formar cidadão. Ele não vai fazer essa edificação do homem. É nossa responsabilidade. Somos nós que temos que todos os dias agradecer a Deus a cada ente desse difícil. Porque o nosso progresso, a nossa evolução está se dando através dele. É recíproco. Não é? É um círculo, vai e volta. Tu ensina e tu aprende. Tu dá e recebe. Não adianta nos fecharmos para essa responsabilidade. Não adianta culparmos a sociedade, culparmos os nossos governantes, porque não tem escola. Porque nós hoje almejamos somente essa educação intelectual. E a moral e espiritual? Estamos cuidando direitinho? Estamos fazendo a nossa parte? Estamos procurando compreender a necessidade desse espírito? Não é fácil, né? Na questão 777 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos o seguinte: há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais, que entre os homens os laços de família não são mais que resultado dos costumes e não de uma lei natural. Que devemos pensar disso? E os espíritos são categóricos e nos dizem: o homem tem destinação diferente das dos animais. Nele não há mais a necessidade física, somente isso. Há algo além. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços da família estreitam os laços sociais. E que assim Deus quis que os homens aprendessem a amar-se mutuamente. Mas, às vezes, parece que nós estamos assim numa arena, né? E os nossos familiares estão o tempo todo armados para nos atacar. E aí nós nos defendemos com unhas e dentes, como diz o ditado popular. Bateu uma vez, leva 10, né? Se disser uma palavra, vai levar 1000. Vai ouvir 1000. Nós ainda vamos
reencarnar muitas vezes. E trazendo seres, às vezes, bem mais difíceis. Então, é melhor refletir hoje e ser colaborador nesse progresso que Deus quer. Para que assim, amanhã, venhamos a ser mais compreendidos. Porque nós já vamos aprender, já estamos ali, doutores na compreensão, né? Vamos aprender que precisamos dar amor e não só esperar receber, né? Não é dando que se recebe, como diz São Francisco de Assis, não é? E é uma oração que eu acho que precisávamos ter no espelho. Todos os dias olhar lá e estar realmente colocando como primeiro ponto nas nossas vidas a oração de São Francisco. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Kardec ainda indaga aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os espíritos dizem numa frase curta, uma recrudescência do egoísmo. Então, está muito sério o nosso planeta. Porque hoje, na primeira palavra que eu não gosto do meu cônjuge, eu separo dele. Ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha. Na primeira palavra que eu ouço que me desagrada do meu pai ou da minha mãe, eu prefiro outro lar. E eu vou em busca. Né? E os convites para a porta larga estão aí, levando os nossos irmãos, espíritos assim como nós, com falhas, com defeitos, na luta pela vida, no processo reencarnatório, aos vários vícios destruidores. Acalmando-se na bebida, na droga, não é? Nas dores da depressão, no suicídio. Os consultórios médicos estão cheios, sem vaga, para auxiliar as famílias que hoje buscam socorro. Eu preciso compreender como trabalhar dentro do meu contexto familiar, porque sozinho não estou mais conseguindo. Temos aí projetos de constelação familiar, estudos em todas as áreas religiosas, levando a criatura ao pensamento divino e dizendo e apontando sempre para nós, enquanto família, o dever é teu, a responsabilidade é tua. Você é cooperador lá na sociedade, mas precisa ter uma responsabilidade maior dentro do lar, ao qual vivencia hoje. Queremos tudo perfeito, porque somos seres egoístas. Não queremos ninguém pisando no nosso calo, não é? Como costumamos dizer. Então, vamos acordar para essa responsabilidade. Eu trouxe um videozinho curto para nós refletirmos um pouquinho sobre a questão família nas nossas existências. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso
Eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Obrigada, Ivana. A família é o lugar, né? André Luiz, na Agenda Cristã, ele diz assim: trate seus familiares como se fossem visitas. O que nós fazemos com os nossos visitantes, não é? Quando a pessoa vai à nossa casa, quando se hospeda na nossa casa, como nós tratamos? Muito bem, não é? Somos gentis, amorosos. Cuidamos assim, como se fossem joias preciosas. E eles se vão. As verdadeiras joias preciosas, elas permanecem conosco, dentro dos nossos lares, aguentando de nós as nossas falhas, observando em nós os nossos defeitos, suportando, sendo caridosos, né? Porque Cristo diz que uma das maiores formas de caridade é o se suportar uns aos outros. Então, somos nós, enquanto família, caridosos demais. E eu queria vos dizer que, por mais difícil que esteja, lute pelos seus. Por mais cansativo que seja, espere, ore, tenha fé. Por mais complicado que seja ou esteja essa família, não fuja, fique, permaneça. Pois você é a peça fundamental nesse quebra-cabeça chamado família. Sem você, que foi escolhido por Deus para estar nela, ela será eternamente incompleta. Fica faltando muito. Você é essencial na constituição dessa família. Deus te confiou o cuidar de cada um que caminha com você, o cuidar uns para com os outros. Então, por maior que seja a aflição, permaneça. Muita paz e luz, tá, gente? A todos nós.